Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar em sua glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de ter um homem vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como alguém que deseja subir a algum lugar, hoje nós damos um passo a mais na escada. Hoje nós colocamos o nosso pé num segundo degrau desta escada que nos leva a um conhecimento mais profundo da nossa fé, desta escada que é a novena, que nos toma pela mão e nos vai apresentando o Espírito Santo, nos vai fazendo entrar em sintonia com Deus. E hoje nós queremos meditar sobre o primeiro dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Talvez fosse necessário nós dizermos o que não é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria não é acumular conhecimento. O dom da sabedoria não é ter conhecimento científico sobre alguma coisa. Aliás, com tanta frequência, nós nos encontramos com pessoas profundamente inteligentes, que têm tanto conhecimento, mas que na verdade não têm o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, dizia o Papa Francisco, e eu gostaria de ler exatamente as palavras do Papa Francisco. O dom da sabedoria, ele é aquele olhar de Deus sobre as coisas. É uma intimidade com Deus que nos faz enxergar toda a realidade com o olhar de Deus. E por isso nos leva a distinguir o mal do bem, as coisas que nos levam para Deus e as coisas que nos atrapalham, que nos retiram do caminho do Senhor. É muito interessante como o Papa Francisco, com o seu modo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, nos faz compreender que o dom da sabedoria é algo que nós recebemos do Espírito Santo para que a gente enxergue a realidade, enxergue aquilo que nos acontece, não com a perspectiva humana, não com o olhar do ser humano, que é falho, que enxerga apenas um lado, mas com o olhar completo de Deus, com o olhar do próprio Senhor. E por isso
nós podemos chegar ao profundo das coisas que nós enxergamos. Diz nas Sagradas Escrituras que enquanto o ser humano vê a aparência, Deus vê o coração. É assim que o verdadeiro dom da sabedoria nos leva a enxergar a realidade, nos conduz ao centro, nos conduz ao coração, nos retira daquelas capas, daquele enxergar superficial das coisas e nos leva ao conteúdo, nos leva ao mais profundo da realidade. Amados irmãos, nós devemos, por um lado, pedir o dom da sabedoria para nos fazer distinguir o que nos leva para Deus e o que nos afasta de Deus. E, portanto, buscarmos aquilo que nos leva para Deus e fugirmos e não deixarmos que as outras coisas que nos atrapalham nesse caminho influenciem a nossa conduta. Mas também é necessário não apenas pedir o dom do Espírito Santo da sabedoria, é necessário em cada momento vivermos segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sabedoria humana. A sabedoria humana busca tirar proveito em cada situação. A sabedoria de Deus nos leva ao verdadeiro bem. A sabedoria humana tantas vezes nos faz tirar o outro daquele lugar que é dele, para que nós usurpemos aquele lugar, enquanto a sabedoria de Deus nos leva ao reconhecimento do outro como filho de Deus, como templo do Espírito Santo. A sabedoria humana, ela é apenas um acumulado de conceitos, de realidades. A sabedoria de Deus não é um acumulado de informações, mas é um norte que nos faz sempre permanecer na estrada do Senhor. E hoje o Evangelho continua a temática do Evangelho de ontem. Aliás, repete o último versículo. Nós ouvimos ontem o último versículo, versículo 20, do capítulo 16 do Evangelho de São João. E hoje o Evangelho começa repetindo aquele versículo de ontem. Vós chorareis, mas o mundo se alegrará. Depois vós sereis transformados, a vossa tristeza se transformará em alegria. E no final diz: e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Quem vive de acordo com o dom da sabedoria, vive na alegria de Deus. E é uma alegria que ninguém pode roubar, porque não está à mercê das intempéries deste mundo, mas é uma alegria fundada no próprio Deus. É uma alegria permanente. É uma alegria que mesmo nas dificuldades nos faz compreender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não é à toa, amados irmãos e irmãs, que uma das coisas que nos faz enxergar a sabedoria de Deus é a cruz. E enxergá-la não como algo ruim, enxergar a cruz não como uma punição, mas enxergar a cruz como salvação, como um dom de Deus que nos faz chegar à vida eterna, ao céu. São Paulo irá depois dizer que a verdadeira sabedoria é a cruz do Senhor. Para o mundo é loucura, mas para aqueles que são de Deus, a cruz é verdadeira sabedoria. Busquemos reanimarmos-nos uns aos outros a colocar em prática a sabedoria que nós recebemos no batismo, que nos foi confirmada na crisma e que em cada Eucaristia o Senhor renova no nosso coração, para vivê-la no meio dos irmãos e assim levarmos tantas pessoas ao conhecimento de Cristo. A verdadeira sabedoria nos leva ao conhecimento de Jesus, não ao conhecimento de coisas deste mundo que mais cedo ou mais tarde passam, mas ao conhecimento único que permanece para sempre. O conhecimento do infinito amor de Deus que em Cristo nos foi doado.
que a Virgem Maria, a mulher mais sábia que existiu, nos faça viver na sabedoria do Senhor. E agora, olhando para a imagem do Divino Espírito Santo, rezemos a ladainha.